Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo na Natsuno Taizai, bem aqui no meu canal. É o seguinte, hoje no caso estreia de série nova, pois é, que é o Geekcast, que vai ser basicamente uma série de conteúdos, tá ligado? Na qual vai ser uma espécie de super compilation de alguns vídeos antigos, sabe, juntados e embutidos em um único só, pois é. Nunca ninguém antes tinha feito esse tipo de conteúdo no YouTube, e imagine, hoje né, como tá basicamente na listazinha marota, vamos começar então os trabalhos com um compilation aí maroto de 2 vídeos do universo Natsuno Taizai, pois é, ambos ali conteúdos explicativos, basicamente. Acabei pensando em, por que não juntar, né, basicamente esses 2 tópicos em questão, que é basicamente o tópico sobre os 10 mandamentos aí, né, do Natsuno Taizai, seus poderes, maldições que todo mundo curte, assim como também, né, basicamente as 4 graças, né, rapaziada, o oposto dos mandamentos, que também, né, tem lá seus efeitos especiais e etc. Aqui no comentário, inclusive, né, a pergunta marota do vídeo é: você prefere o quê? As maldições, né, dos 10 mandamentos, os fragmentos e tudo mais, ou as 4 graças lá da Suprema Divindade e dos arcanjos, é claro? Deixe seu favorito, sua opinião bem aqui no comentário, ok? O meu obrigado pelo suporte geral aqui, o conteúdo na Natsu, e fiquem basicamente com o Super Compilation. Até a próxima e é nóis. Os 10 mandamentos e seus poderes variados. Obviamente, quem criou os 10 mandamentos, os 10 fragmentos em si, foi o próprio Rei dos Demônios, onde ele acabou dividindo seu grandioso poder ao meio para criar os 10 pequenos fragmentos, que claro são os 10 pequenos mandamentos, ou seja, de 100% do poder do Rei dos Demônios, ele pegou ali metade, ficou em 50%, e desse 50% ficou dividido ali os 10 fragmentos dos 10 mandamentos. Eu sei, é um pouquinho de matemática, mas é fácil. Ou seja, cada mandamento em si tem 5% desses 50% que o Rei dos Demônios dividiu, capite? Agora, não é mistério para ninguém que acompanha Nanatsu que cada um dos mandamentos em si possui uma maldição bem específica. É curioso que, por exemplo, o mandamento dos Eldris não afeta outros mandamentos do grupo que possuem mandamentos, eles estão imunes ao mandamento dos Eldris, mas se os Eldris acabar cometendo aquilo que o seu mandamento indica, ele é afetado pelo seu próprio mandamento. É uma coisa interessante. Claro que outras pessoas também não são afetadas pelas maldições dos mandamentos, como é o caso ali dos 4 arcanjos que possuem a bênção da Suprema Divindade, e a Merlin também é imune aos efeitos das maldições dos mandamentos, porque ela tem ali a bênção da Suprema Divindade e do Rei dos Demônios também. Claro que ela foi afetada ali pelo mandamento da verdade do Galandze durante os eventos da segunda temporada do anime, mas é explicado que ela esqueceu de ligar a sua autoimunidade ali contra mandamentos. Tudo bem, roteiro. E também vale ressaltar que é possível uma pessoa, por exemplo, tirar o mandamento de um outro usuário através de um feitiço bem específico, mas assim, é só se a pessoa que possui o mandamento concordar com isso, ou seja, ela, tipo, toma o mandamento, tudo bem. Ou se ela não conseguir mais lutar, também é possível retirar o mandamento através do feitiço mega específico que eu mais tarde eu falo qual é ele. E obviamente, se o Rei dos Demônios criou os 10 mandamentos, claro que os mandamentos foram feitos apenas para o clã dos demônios. Isso é uma regra bem específica, porque se algum outro membro de alguma outra raça tentar absorver um mandamento, essa pessoa literalmente aos poucos acaba se transformando ali em um demônio, que é interessante. Esse sistema de virar demônio, claro, só não se aplica muito pro clã ali das deusas, porque a gente viu um membro desse clã absorver mais de um mandamento, ele não virou um demônio nem nada. Claro que ficou ali lelé da cuca, mas enfim, até mesmo o Monspit fala que se uma pessoa absorver mais de 2 mandamentos, por exemplo, a pessoa é capaz de se autodestruir, até porque somente os filhos do Rei dos Demônios, os Eldris e o Meliodas iriam conseguir suportar a absorção de mais de 2 mandamentos nos seus corpos. Obviamente, temos ali, claro, o caso do Mael, que conseguiu absorver 4 mandamentos de uma vez só. Ele não se autodestruiu nem nada, mas, novamente, isso custou ali a sanidade dele. No caso do Mael em específico, que, claro, é um membro do clã das deusas, quando ele tinha 3 mandamentos no corpo dele, ele obviamente começou ali a mudar e ficou com a aparência de metade anjo com metade demônio, combinando inclusive os seus poderes angelicais com seus poderes de demônios, que é mega curioso. E claro, quando ele absorveu 4 mandamentos em si, ele ganhou uma nova forma iradíssima. Chegou ao ponto em que ele estava conseguindo materializar os mandamentos em si em forma física para criar certas técnicas bem diferenciadas que lá pro fim do vídeo
eu falo quais técnicas são essas que são bem interessantes. Mas voltando, galera, a gente também descobre mais tarde na série que o verdadeiro objetivo do Rei dos Demônios ao ter criado os 10 mandamentos, claro que foi para ter aumentado ali o efetivo das suas tropas de elite, obviamente, mas, né, ele queria mesmo era que o seu filho Meliodas absorvesse todos os 10 mandamentos no seu corpo. O próprio Meliodas fala que se ele conseguisse absorver de fato todos os 10 mandamentos, ele ia ficar com a força absurda no nível mesmo ali do Rei dos Demônios e da Suprema Divindade, mas o verdadeiro objetivo dos 10 mandamentos em si, que o Rei dos Demônios estava ali planejando, safado, era o quê? Só a pessoa absorver os 10 mandamentos, essa pessoa tá suscetível a se tornar, claro, o receptáculo do Rei dos Demônios, e foi isso que aconteceu tanto com Meliodas e aos Eldris também. Tanto é que a aparência deles mudou, ficaram ali com a aparência de adultos e etc. E o Rei dos Demônios foi capaz de literalmente escapar ali do purgatório, tomou os corpos ali dos seus 2 filhos só para realmente escapar ali e causar a treta em Britânia. É um danado ele, olha. E vamos lá então para as maldições dos mandamentos, os 10 decretos, que isso é o legal. Vamos combinar, né? A maldição de cada um. Começando então com o mandamento da fé. Usuários desse mandamento foram a Meláscula, os Eldris e o Meliodas. O efeito em si desse mandamento é o seguinte: aquele que perder a sua fé perante esse mandamento tem literalmente seus olhos queimados. Vimos isso na segunda temporada quando a gente viu ali cidadãos vendo seus entes queridos voltando à vida. Eles simplesmente não acreditaram nisso, ou seja, perderam a fé de que um dia eles iriam ver essas pessoas novamente e tiveram ali seus olhos queimados por conta, claro, da presença da Meláscula. Em compensação, a Meláscula ela é absurdamente fiel ao Rei dos Demônios, porque se não for, vai ter o olho queimado. E próximo temos o mandamento do amor, que usuários desse mandamento incluem o Meliodas, o Starossa e os Eldris. É o seguinte, esse mandamento, o efeito principal é assim: aqueles que sentem ódio em seu coração perante esse mandamento não poderão causar nenhum dano, que é o seguinte, só a pessoa sentir ódio desse mandamento do amor em específico, a pessoa não pode fazer nada contra ele. Vimos isso na segunda temporada quando os Cavaleiros de Leon estavam tentando enfrentar o Starossa. Os Cavaleiros, claro, estavam pé da vida que o Starossa matou Meliodas, mas por conta do ódio deles, o Starossa estava ali, ó, tranquilaço. Em compensação, os membros do Mandamento do Amor, claro que não podem lutar odiando seus oponentes, senão eles ficam inúteis em combate também. Por isso que o Starossa também tinha toda aquela aparência de relaxado. Terceiro, temos o mandamento do pacifismo. Usuários desse mandamento eram o Grey Road, os Elders e o Meliodas. É bem simples esse mandamento, onde diz que aqueles que matarem perante esse mandamento irão envelhecer e morrer ali e agora. Ou seja, não pode matar perante o mandamento do pacifismo, senão você morre. Em compensação, o mandamento em si do pacifismo não pode matar ninguém. E quarto, temos o mandamento da paciência. Usuários desse mandamento incluem o Dolor ou Drole, os Elders e o Meliodas. O efeito desse mandamento é o seguinte: aqueles que não suportam dor irão sentir uma dor tremenda perante esse mandamento. É um efeito tanto quanto esquisito, eu sei. Até que faz sentido, né? No caso do Dolor, ele era um gigante, ou seja, se ele não suportasse dor, ele iria sentir uma dor tremenda em combate, mas tudo bem. E em quinto, temos o mandamento da pureza. Membros desse mandamento incluem a Deriere, o Starossa, os Elders e o Meliodas. É o seguinte, a principal maldição desse mandamento é que aqueles que sentirem ali emoções, sentimentos, pensamentos impuros perante esse mandamento vão pegar uma doença e morrer. Faz todo sentido, considerando a forma que a Deriere se veste, ou melhor, que ela não se veste. Em compensação, a Deriere, claro, não pode ter pensamentos impuros diante dos outros. E em sexto, temos o mandamento do repouso. Membros desse mandamento incluem Gloxinia, o Meliodas e os Elders. É o seguinte, a principal maldição desse mandamento é que se o oponente luta sem parar, sem descansar diante desse mandamento, então no outro dia o oponente vai ficar sem energia, totalmente ali esgotado. É interessante porque a gente sempre viu o Gloxinia de fato repousando, descansando. É uma maldição tanto quanto bizarra, mas ok. Próximo temos o mandamento da reticência. Os mandamentos que já ocuparam esse cargo, claro que foram o Monspit, o Starossa, os Eldris e o Meliodas. A maldição principal desse mandamento é o seguinte: aqueles que expressam sentimentos ocultos ou emoções terão sua fala cancelada, ou seja, eles vão ficar sem boca. Por isso que às vezes o Monspit é desenhado sem boca, porque ele está tentando expressar alguma emoção, mas não consegue por conta
do efeito ali da sua maldição. E é triste porque no caso dele, da Deriere, se ele tentar expressar alguma coisa para ela, ele não vai poder falar, acabou a boca. E se a Deriere ali sentir algum sentimento impuro pelo Monspeed, ela vai pegar uma doença e morrer. É triste a história desses dois em Onakaba. Também temos o mandamento da piedade. Membros desse mandamento incluem ali o Calmadius, os Elders e o Meliodas. Esse mandamento é bem simples, onde acaso uma pessoa dê as costas para esse mandamento, essa pessoa vai virar ali um escravo leal do rei dos demônios. Ao mesmo tempo, claro, membros do mandamento da piedade não podem virar suas costas por rei dos demônios, senão eles vão virar escravos do rei para sempre. Em seguida temos o mandamento do altruísmo. Membros desse mandamento incluem o Golter original, o Fraudry, o Meliodas e os Eldris. O efeito desse mandamento é bem simples, onde aqueles que sentem desejo por outra pessoa diante desse mandamento terão as suas memórias apagadas. A gente viu isso muito acontecer, claro, com a Diane lá nos eventos da segunda temporada do anime. E só para fechar essa porção do vídeo, temos o mandamento da verdade. Membros desse mandamento incluem o Galanze, o Starossa, os Elders e o Meliodas. O efeito desse mandamento é bem simples, onde a pessoa não pode mentir perante esse mandamento, senão ela vira pedra. Em compensação, claro, o mandamento da verdade não pode mentir, senão ele vira pedra. Voltando então rapidamente pro Mael, que quando absorveu os 4 mandamentos, ele estava ali conseguindo materializar esses mandamentos e até mesmo criar técnicas através desses mandamentos, que é interessante. A primeira técnica que a gente viu foi a bola de luz do amor, utilizando, claro, o mandamento do amor em combate, onde o Mael cria uma explosão enorme que faz com que a dor do oponente se transforme em prazer e ele dorme e morre. Ou seja, o cara toma o dano da explosão, porém não sente, velho. Olha que coisa. Próximo, o Mael também era capaz de utilizar a técnica Sino da Verdade. Ao utilizar o mandamento da verdade em combate, claro, o Mael era capaz de acabar com todas as ilusões. Ele fez isso com as ilusões lá do Golter. Em seguida temos a técnica Foice da Reticência, onde o Mael usa, claro, o mandamento da reticência em combate, onde ele forja ali uma foice que, se essa foice atingir o oponente tem a sua magia completamente selada. E por fim temos a técnica Incenso da Pureza, onde o mandamento, claro, utilizado em combate é o mandamento da pureza, e com isso o Mael acaba criando uma fumaça que faz com que o oponente fique imóvel e sofra ali alucinações, onde a pessoa vê aquilo que ela mais deseja no seu coração, ou seja, talvez um crush, um amor, um ente querido, por aí vai. Só pra fechar o conteúdo, no começo do vídeo eu falei que tem que ter um feiticinho bem específico para retirar o mandamento de um outro usuário. Esse mandamento é o seguinte, ó como é que ele é: não resista a 10 mandamentos. O mandamento responde: a minha vontade. Torne-se meu poder, venha 10 mandamentos. É bem simples e bem fácil. E um fato curioso, isso não é mistério para ninguém, que os mandamentos em si de Nanatsu no Taizai, claro que foram baseados nos 10 mandamentos da Bíblia, e os mandamentos, os efeitos deles em Nanatsu têm referência sim com os versos dos mandamentos da Bíblia. Começando com o mandamento da piedade, que na Bíblia diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. O mandamento da fé tem relação com o verso: não fará para ti nenhum ídolo. O mandamento da reticência tem a ver com o verso: não tomarás em vão o nome do Senhor. O mandamento do repouso tem a ver com o verso: lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. O mandamento do amor tem a ver com o verso: honrar teu pai e mãe. O mandamento do pacifismo tem a ver com o verso: não matarás. O mandamento da pureza tem a ver com o verso: não adulterarás. Mandamento da paciência tem a ver com o verso: não roubarás. Mandamento da verdade tem a ver com o verso: não darás falso testemunho contra teu próximo. Por fim, o mandamento do altruísmo tem a ver com o verso do não cobiçarás. Vamos então com as 4 graças dos nossos queridos arcanjos. Primeiramente, rapaziada, quem criou em si as 4 graças foi, claro, a Momes da Elizabeth, a suprema divindade. Isso lá na época da Guerra Santa do Nanatsu, de 3.000 anos atrás, e uma época na qual a gente tinha ali o rei dos demônios criando os 10 mandamentos e tal, que na real, né, rapaziada, as graças em si são basicamente um counter pros 10 mandamentos, é meio que uma espécie de paralelo. De um lado, né, a gente tinha ali o rei dos demônios, que acabou pegando seu vasto poder, dividiu ele ao meio, pegou, né, no caso, esses 50%, sendo que desses 50% a gente tem a origem ali dos 10 mandamentos em si, os fragmentos poderosos. Aí fazendo a matemática certinha, né, cada mandamento, no caso, corresponde a 5
5% desses 50% que o Rei dos Demônios acabou providenciando. Eu sei, é uma matemática muito chata, mas é importante comentar. No caso das graças, que são 4 ao todo, a Suprema Divindade fez a mesma coisa. Ela pegou ali o seu vasto poder, pegou no caso metade, né, 50%, e bimba, criou as 4 graças, ou seja, cada graça tem aproximadamente 12,5 desses 50%, tá ligado? É muito chata a matemática, eu sei, mas é importante comentar, e é por isso que na série fica estabelecido que um arcanjo, ele acaba equivalendo ali a 2 mandamentos juntos, tá ligado? Pega 2 mandamentos e dá 10% daqueles 50, tá ligado? E por isso que os arcanjos também são bastante poderosos como um todo. E voltando e falar sobre as 4 graças em si, como é um poder dos arcanjos exclusivo para eles em si, criado ali pela Suprema Divindade, claro que outras raças, tá ligado, que tentam se apossar das graças, geralmente dá ruim, hein? Especificamente um arcanjo, né, quando no caso a gente teve ali o caso do Mael virando Starousse, quando ele acabou absorvendo o mandamento do amor para si, justamente a graça do Mael, a Sunshine, acabou saindo do seu corpo, né, rapaziada. Já o efeito de graças em humanos, é dito na série que um humano não consegue aguentar apropriadamente um poder de uma graça, por isso que na maioria das vezes o humano, em teoria, né, era pra ter o seu corpo completamente explodido, coitado. A gente viu, por exemplo, o Scanor, né, com o seu Sunshine, ficou ali décadas usando o poder, claro que eventualmente isso acabou custando caro pro Scanor, ao ponto que o seu corpo tava bem detonado no final da sua vida, e atualmente a gente tem a Guai, né, rapaziada, no Mukushoku, que também tem o Sunshine, e até o momento a gente sabe quais são as restrições pro Sunshine em cima do seu corpo. Por exemplo, qual é o efeito em si do Sunshine nas outras raças, fadas, por exemplo, gigantes, a gente não sabe, mas digamos que deve ser teoricamente tão destrutivo quanto, né, uma graça humano comum, por exemplo. E agora sim, chegando então na parte central do vídeo, vamos então comentar sobre cada graça, seu poder, suas técnicas e tudo mais. A primeira graça se chama Flash, que era a graça que pertencia ao líder dos 4 arcanjos, inclusive, né, nosso querido Lulu do Céu. E somente a graça do Flash permitia que o queridão aí se movimentasse em velocidades altamente insanas, ao ponto que na série é estabelecido que parecia, né, que o Lulu do Céu tava se teleportando de tão rápido que ele conseguia se movimentar realmente, né. A gente viu o Lulu do Céu basicamente solando a Deiriere e o Moonspeed no passado em termos de velocidade, e também foi capaz de cortar, né, tropa, as roupas ali do Scanor em somente 1 segundo. Não necessariamente na série o querido Lulu do Céu demonstrou alguma técnica com a graça da Flash, ele realmente só utilizava para se movimentar rapidex e cortar os seus oponentes em 1 segundo. Convenhamos, né, uma graça bastante útil em combate. Graça do Arcanjo Tarmiel se chama Ocean, ou Oceano, traduzindo para nós aqui ao pé da letra, que é uma graça muito legal, rapaziada. Pense no poder diversificado esse aí do Tarmiel, cê tá maluco. Primeiramente, com esse poder, o Tarmiel tem acesso livremente a uma dimensão, tá ligado, totalmente separada do nosso plano ali convencional, na qual nessa dimensão que o Tarmiel inclusive consegue prender os seus oponentes e não dá pra escapar da dimensão em si, a menos, né, que você tenha algum poder equivalente aos arcanjos em si, como foi o caso do Starousse, que foi preso, né, nessa dimensão lá na série e tal. E dessa dimensão tem somente um oceano sem fim, é muito interessante. É dessa dimensão que o Tarmiel inclusive consegue utilizar os seus ataques de água contra o seu oponente, e essa graça o Tarmiel também consegue liquidificar completamente o seu corpo, ou seja, ele vira um homem feito de água, tá ligado? Que torna o queridão aí basicamente invulnerável a ataques convencionais. É muito útil isso, cara, em combate, cê tá maluco. Na série sim, a gente viu o Tarmiel utilizando 2 técnicas principais aí com o seu poder do Ocean. A primeira se chama Pilar Perfurante de Água, na qual ele summona esse grande pilar de água, né, pra atacar em cima dos seus oponentes, e em conjunto com o seu bom amigo Sariel, eles juntam ali as suas graças para utilizar uma técnica combinada que se chama Punição Divina, onde eles pegam ali o Ocean, o Tornado, para criar basicamente um relâmpago que atinge os oponentes. A terceira graça é a graça do Sunshine, a mais poderosa
poderosa, né, dentre as 4 graças em si, a mais legal, convenhamos também. É interessante que com essa graça que atualmente a gente tem 3 usuários na série, para cada usuário, digamos que a graça em si do Sunshine tem um efeito diferente, né, rapaziada? O básico sobre o Sunshine como um todo é que permite que o seu usuário essencialmente manipule o sol, ou seja, não é nada quebrado. E imagine, o primeiro usuário que vale a pena destacar, claro, né, é o nosso mito, a lenda, o Scanner em si, que o efeito do Sunshine no Scanner é interessante, né, rapaziada? De noite o Scanner é aquela coisa absurdamente fraca, porém, ao longo do dia ele vai ficando mais e mais poderoso e musculoso e orgulhoso também, vale sempre a pena destacar. É claro, junto ali com seu machado Orita, ele consegue queimar basicamente seus oponentes como se não houvesse amanhã, e quando chega o meio-dia em ponto, é esse exato momento do tempo em que o Scanner fica na sua forma mais poderosa, que seria a sua forma do The One, né, que eu nem preciso comentar, cara, é muito músculo e muito poder descontrolado também, rapaz do céu. Até ali no finalzão da série, o Scanner também conseguiu fazer um upgrade na sua forma do The One, que é aquela forma do The One Ultimate, e foi graças ao Sunshine, né, rapaziada, que a gente viu o Scanner durante toda a série, basicamente não perdeu, né, ele sentou a pimbanha no Starossa, no Meliodas, nos Eldris, peitou ali, peito a peito, o Rei dos Demônios também, é um poder muito poderoso. Em compensação, né, tropa, o Scanner é humano, que eu comentei no começo do vídeo, graças são feitas para arcanjos, e quando vai para humanos é complicado. A gente viu, infelizmente, né, nos últimos anos aí de vida do Scanner, a graça do Sunshine, digamos que, né, pressionando muito o coitado do Scanner, ao ponto que tava destruindo seu corpo ali no final da sua vida, não tinha jeito, mas ele usou com orgulho até o final, claro. A série sim, a gente viu o Scanner utilizando algumas técnicas, como seu poder do Sunshine. A primeira é o icônico Cruel Sun, ou Sol Cruel, na qual ele consegue, né, lançar ele nos seus oponentes esse sol em miniatura que, né, poderoso, e imagine, e ele também consegue dar um upgrade nesse Cruel Sun, que é uma técnica chamada de chama orgulhosa, na qual, né, ele tuna justamente esse Cruel Sun, ao ponto que a gente viu na série ele usando esse movimento contra o Starossa, e meu amigo, né, foi capaz até mesmo de secar completamente um lago em um segundo. É muito quente. Também temos a técnica conhecida como explosão de dignidade, na qual o Scanner consegue criar miniaturas, tá ligado, múltiplas de solzinhos, ele lança ali contra o seu oponente, e na sua forma ali de The One Ultimate, a gente vê ele utilizando uma técnica chamada de A Última Promessa, onde ele acaba reunindo toda a sua energia para criar esse Ultra Big Sun, tá ligado, que ele lança inclusive contra o Rei dos Demônios, que é muito poderoso, tipo uma supernova do Dragon Ball. E quem também, né, foi o usuário do Sunshine na época aí da série foi o nosso querido Mael, sendo que ele, claro, é o portador original em si da Sunshine, que é interessante, né, a gente comparar a versão aí do Sunshine do Mael com a do Scanner, que embora é o mesmo poder, o Sunshine em si tem pequenas diferenças, né, em ambos os personagens. No caso aí do Mael e do Scanner, eles acabam mantendo aquela coisa de, durante o dia eles vão ficando mais e mais fortes, meio dia em ponto, é aquela coisa de, meu Deus, puro poder, e chega à noite eles vão ficando fracos. O Mael tem esse debuff ao longo da noite, já o Scanner fica ali completamente zerado e fraco demais, é complicado demais. Outra diferença é que o Mael não sofre, tá ligado, nenhuma mudança física no seu corpo ao longo ali do dia, se a gente comparar, por exemplo, com o Scanner, que fica absurdamente marombado. Isso é pra demonstrar basicamente que o Mael tem uma maestria absurda sobre a graça do Sunshine, quando a gente compara com o Scanner, tá ligado? Mael é aquela coisa mais refinada, contida, e na trama em si, né, rapaziada, a gente vê que o Mael era capaz de peitar oponentes muito fortes, como era o caso ali do Demônio Primordial, os Eldritch. No passado também ele era um dos poucos que peitava o Meliodas com o seu verdadeiro poder e tal. Em termos de técnicas, né, é o mesmo esquema como o Scanner. O Mael também usava técnicas referentes ao Sol. A primeira técnica que a gente vê o Maelzão usando se chama Greatest Sun, ou o maior dos sóis, tanto faz, onde ele acaba criando essa pequena miniatura de um solzinho que vai se expandindo, tá ligado? Até criar uma enorme explosão. E a lá punho de ferro, o Mael também tem uma técnica na qual ele consegue revestir justamente o seu punho com energia solar, que é muito poderoso. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o usuário mais atual do Sunshine, que claro é a personagem da Guai, apresentada ali no Mushoku, sequência do Nanatsu, e a queridona inclusive a Cavaleira da Fome. Bom, no caso da Guai, né, com o Sunshine é o mesmo esquema,
chama. De dia, né, aquela coisa forte, constante, e à noite é aquela coisa fraca. A Água, inclusive, né, que durante o dia tem uma resistência absurda, né, rapaziada? Tancou os golpes ali do Melegaland. É interessante que a versão do Sunshine da Água faz o que ela acaba emitindo essas partículas douradas em sua volta, quando a gente compara com a versão do Sunshine ali, do Scanor e do Mael também, por exemplo. E é interessante que, pelo menos até o momento, a única desvantagem que a gente viu do Sunshine da Água em si é que, se ela utiliza justamente muito poder ao longo do dia, ela fica completamente drenada pelo resto do dia, inclusive à noite também, que é um pouquinho diferente. No caso do Scanor, né, de dia ele ficava tunado, de noite fraco, no dia seguinte era aquele processo tunado e tal. Na Água não, se ela fica drenada, pode passar dia, à noite, que ela fica ali na nica, coitada, que é bastante engraçado. Pelo menos ela tem magia, né, para se defender desses estados mais fracos dela. Em termos de técnicas, até o momento a Água acabou utilizando a técnica conhecida como explosão de Sunshine, na qual através do solo ela consegue emitir essa enorme explosão que consegue incendiar completamente os seus oponentes. É bem forte. A última graça, né, tropa, se chama a graça do Tornado, que era utilizada, claro, pelo arcanjo Sariel na série, na qual isso somente permite que o queridão aí manipule completamente o elemento vento para criar grandes rajadas de ventos cortantes, que era bastante poderosas também, e também conseguia criar em sua volta uma barreira de vento bastante resistente e o proteger de vários perigos e tal. Pense num bagulho que dá pra cortar os oponentes ao meio com a facilidade. Antes de eu encerrar o vídeo, aí vai um fato curioso pra vocês sobre as 4 graças como um todo. Ser manja, né, como os 10 mandamentos dos demônios onde lá, cada um acaba representando, né, um mandamento da Bíblia em si, versos correspondente ao mandamento específico e tal. No caso das 4 graças também acaba acontecendo esse mesmo rolê. Em si, né, as 4 graças são basicamente baseadas em certas frases ali do livro Gênesis, que retrata principalmente, né, como Deus acabou criando o nosso mundo em 6 dias e cada graça acaba representando um determinado dia, que é muito legal, velho. Bom, no primeiro dia de criação Deus falou que haja luz. Essa frase faz referência no caso com a graça Flash do céu. Segundo dia Deus ordenou que a água se separasse. Tava fazendo referência basicamente à separação, tá ligado? Da água com o céu e somente. Frase essa que representa a graça do torneio do Sariel. No terceiro dia, Deus ordenou que as águas que caíssem do céu se concentrassem em um determinado local, que é basicamente a origem dos oceanos, e frase essa que, claro, representa, no caso, a graça oceano lá do nosso Tarmiel. E por fim, no quarto dia, Deus ordenou que deveria ter uma estrela no céu para separar o dia da noite. Essa frase, no caso, representa toda a criação do sol. É uma frase que faz alusão, claro, com a graça do Sunshine. Interessante, né, que o Nakaba não usou os outros 2 dias restantes, por exemplo, para criar outros arcanjos.